Modernidade é uma das palavras mais ambíguas do léxico do historiador. O termo é frequentemente usado como se houvesse um entendimento comum do seu significado, enquanto os estudiosos continuam a defini-lo de maneiras diferentes e às vezes contrastantes. Podemos dizer que ao definir o que é modernidade, estamos em um labirinto de espelhos. Em linhas gerais, a modernidade passou a significar uma mistura de fatores políticos, sociais, intelectuais, econômicos, tecnológicos e psicológicos. Esses fatores incluem a emergência do sujeito autônomo e racional, a diferenciação das esferas culturais, a ascensão de estados liberais e democráticos, a virada para o psicologismo e autorreflexividade e o domínio de projetos ideais como o secularismo, nacionalismo, capitalismo, industrialismo, urbanismo, consumismo e cientificismo. Diferentes relatos da modernidade podem enfatizar diversas combinações ou acentuar alguns fatores mais do que outros. Há uma característica da modernidade, no entanto, que tem sido enfatizada de forma bastante consistente pelos intelectuais desde o século XVIII, que a modernidade é desencantada. Max Weber discutiu o desencantamento do mundo em uma palestra de 1917, com a qual ele quis dizer a perda dos significados abrangentes, conexões animistas, expectativas mágicas e explicações espirituais que caracterizavam o mundo tradicional, como resultado do contínuo, moderno processo de racionalização, secularização e burocratização. O desencantamento do mundo, segundo Weber, encapsulou uma crítica de longa data, iniciada pelos primeiros românticos durante o final do século XVIII e elaborada por pessimistas culturais ao longo dos séculos XIX e XX. O encantamento foi associado não apenas a significados e propósitos transcendentes, mas também com admiração e surpresa. Essas eram as qualidades que a modernidade, com a sua ênfase nas leis naturais invioláveis, ameaçava extirpar. A crescente racionalização e intelectualização significa que, principalmente, não existem forças misteriosas incalculáveis que entram em jogo, mas sim que se pode, em princípio, dominar todas as coisas por cálculo. Isso significa que o mundo está desencantado. Assim, seja o que for que a modernidade possa ser, no discurso particular de modernidade e desencanto, ela foi equiparada a uma racionalidade instrumental estreita e ao secularismo vazio e em expansão que permeia o Ocidente desde pelo menos o século XVII. O discurso do desencanto continuou a ser dominante entre os intelectuais ocidentais do século XX, em dois modos intimamente relacionados que podemos distinguir como o binário e o dialético. O discurso binário definiu o encantamento como o outro residual, subordinado aos princípios racionais, seculares e progressistas da modernidade. Isso marcava um afastamento da forma como o encantamento era usado discursivamente, pelo menos desde a Idade Média, quando significava tanto deleite nas maravilhas quanto a possibilidade de ser iludido por elas. Embora pudesse continuar a ter esses significados ambivalentes na fala cotidiana, com a Revolução Científica do século XVII e a defesa do Iluminismo no século XVIII, o encantamento tendia a ser definido pelas elites de uma forma mais limitada, como uma forma de duplicidade associada às superstições da religião organizada e à autoridade dogmática do governo monárquico. A razão libertaria os indivíduos de serem cativados por tais encantamentos. A ciência afirmaria que o que foi considerado por séculos como maravilhas, quando examinados empiricamente e sem confiança na revelação, seria explicável em termos de leis naturais uniformes. Os encantamentos não desapareceram inteiramente dentro do modelo binário, mas foram marginalizados de várias maneiras, como fenômenos residuais, tanto subordinados como explicáveis pelos princípios seculares e racionais da modernidade.
Adultos racionais podiam participar do encantamento e do maravilhamento por meio de exercício de sua imaginação. Mas, apesar dos protestos dos românticos, a imaginação continuou a ser considerada inferior à razão e uma instigadora de desejo potencialmente perigosa durante grande parte do século XIX. E, na verdade, os conceitos de cultura do século XIX foram formulados em parte como uma forma de conter os desejos transgressivos de uma imaginação desregulada. Aqueles que buscaram alternativas ao discurso prevalecente do desencanto moderno foram frequentemente rotulados por seus críticos como antimodernistas e reacionários, engajados em uma luta inútil para recapturar o mundo que perdemos. Por exemplo, pode-se encontrar uma série de respostas ao discurso do desencantamento no final do século XIX, mas estas geralmente foram caracterizadas pelos estudiosos como uma reação contra as tendências científicas e seculares da modernidade, uma revolta contra o positivismo. A revolta foi caracterizada por um fascínio pelo espiritualismo e pelo ocultismo, uma moda das religiões e arte não ocidentais e uma virada para o esteticismo, o neopaganismo e as celebrações de vontade racional. Muitos participantes desses movimentos pareciam aceitar a distinção binária entre a modernidade e encantamento, não menos do que seus críticos, assim como seus sucessores nos numerosos movimentos da contracultura do século XX. Os historiadores do período moderno estavam entre as elites que tendiam a negligenciar o maravilhoso em suas obras, embora a situação começasse a mudar à medida que a história social ganhou destaque e depois preeminência na profissão histórica europeia e americana durante a segunda metade do século XX. No entanto, a maioria dos historiadores que estudam os encantamentos modernos seguem a formulação binária, voltando-se para a magia, o mesmerismo, o ocultismo, o sobrenatural e outras manifestações de encantamento, assim como os neurologistas examinam as doenças cerebrais para inferir o funcionamento da mente saudável. Seu objetivo pode ter sido resgatar tais fenômenos da horrível condescendência da posteridade, mas muitos continuaram a retratá-los como remanescentes residuais do mundo pré-moderno, distinto das atitudes racionais emergentes que deveriam substituí-los. Recrudescências do racional entre as elites europeias modernas foram similarmente separadas como exceções ao paradigma normativo moderno, mais notavelmente no Sonderweg, ou o caminho especial atribuído ao desenvolvimento iliberal da Alemanha no século XIX e no início do século XX, culminando nos encantamentos delirantes do deus psicopata Adolf Hitler.